tô lá, não passa um cliente por mim que eu vendo. Fala, tá bom, vai ficar lá 24 horas por dia durante 20 anos da sua empresa? Até quando você vai ficar lá 24 horas por dia, 20 anos na sua empresa? Vai ter uma hora que você não vai aguentar mais. E a hora que você não aguentar mais, a sua empresa cai, ou a sua empresa quebra, que é o que acontece com muitas empresas. Não é? O que acontece com muitas empresas. Então a liderança, ela se dá exatamente quando... Então, quando... Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos em mais um episódio do nosso Gapcast. Esse episódio de hoje está super especial, eu tenho certeza que você vai amar. Para você que quer entender mais sobre o nosso mercado, para você que quer entender como você ter alta performance nos seus resultados, hoje vai ser um episódio fantástico. Então, não perca esse episódio. Antes disso, compartilhe esse episódio com o máximo de pessoas que você puder, dá um like aqui, se inscreve no nosso canal, porque se você não tiver inscrito, muito do nosso conteúdo não vai chegar para você. E tudo isso que a gente está fazendo aqui é para você que quer ter alta performance, para você que quer ter alto resultado. Então você precisa estar inscrito no nosso canal e compartilhe isso com o máximo de pessoas que você faz sentido para você. Por quê? Porque hoje vou trazer um time, não vai ser uma pessoa só, vou trazer um time. Vocês falam que aqui a gente só traz pessoas que a gente acredita, pessoas que a gente gosta, pessoas que transcendem essa relação de cliente com a gente. Hoje é um grande parceiro nosso. Então, eu vou trazer um time inteiro para você entender como dentro de uma cidade de 50 mil habitantes é possível ter uma academia de alto resultado, que já está com a gente há muitos anos aqui no Mestre Gap. E, claro, toda essa história, todo o início, o meio e aonde que eles estão, e principalmente essa visão de futuro, vocês vão ter a oportunidade de conhecer aqui a essência de uma empresa verdadeira, uma empresa genuína, uma empresa que eu admiro muito, né, e uma empresa que eu tenho um orgulho muito grande de chamar de parceiro hoje. Então, com vocês, esse time maravilhoso aqui que a gente conseguiu reunir, olha, essa galera veio de Barra Velha, Santa Catarina, especialmente para estar aqui com vocês. Então, olha a honra que todo mundo aqui, que essa galera saindo lá de Barra Velha, Santa Catarina, para estar aqui com vocês no dia de hoje. Então, com vocês, esse time maravilhoso, né? João, Murilo, Gisele. Gente, prazer enorme estar com vocês aqui. Muito obrigado por vocês saírem das suas casas. Gisele, no final do mês, sair que agora é hora de bater meta e sair para estar aqui com a gente. Então, para mim é um prazer. Obrigado de coração, João, Murilo, Gisele, vocês estarem aqui com a gente. O prazer é nosso. Com certeza. Agradecer o convite e a oportunidade. Legal. Gente, eu falo isso porque, né, vocês sabem muito bem disso, eu falo hoje da superação, eu encho a boca para falar da superação, porque para mim é um orgulho gigantesco ter vocês como parceiros, né? Vocês transcendem hoje os resultados normais do mercado. E a gente vai falar muito de resultado, a gente vai falar muito de performance, a gente vai falar muito de tudo isso aqui ao longo desse nosso bate-papo, mas não começou assim, né? Aliás, nos bastidores agora aqui, a gente estava falando exatamente como começou. Então conta para essa galera como nasceu, né, essa ideia de montar uma academia que hoje é um dos maiores cases de sucesso de Santa Catarina, né? E como nasceu isso, como foi essa ideia. Então, se o João, o Murilo, eu não sei quem quer aí contar um pouquinho dessa história para a gente poder entender como nasceu esse case de sucesso aí. A gente sempre fala com o João que você nasceu numa noite de videogame. Uma noite de videogame. Uma noite de videogame, mais ou menos isso. Eu acho que um sonho para o João e uma oportunidade. Para mim, eu estava num momento difícil, estava desempregado, e a gente tem uma amizade longa, né? São hoje 26 anos de amizade. 26 anos de amizade? 26 anos. Então, eu sabia desse sonho do João e a gente conversava sempre, trocava ideia e tudo. E uma oportunidade, vamos dizer assim, foi o estupim ali para a gente começar a planejar isso, né?
surgiu com um anúncio de um anúncio de uma academia que foi onde tocou lá e disse, não, vamos fazer, e a gente começou a desenhar, riscar no papel, tudo, e foi daí que nasceu a superação. Anúncio de uma academia. Mas você não era da área, né, Will? Não era da área. O João era da área já, né, João? Eu trabalhava já, na época fazia quase um ano que eu estava afastado da sala de musculação, né, como professor de educação física. Mas trabalhei anteriormente 5 anos em academia, então vivenciei um pouco dessa questão, né, no trabalho, na prática, assim, né, dentro da sala, e onde eu trouxe bastante vivência, assim, e o que a gente julga ser uma experiência, né. Então, nesse tempo, né, que eu tive na academia, não só questão de contato com as outras pessoas, onde eu era funcionário, com colegas de trabalho também, então você sempre vislumbrava alguma coisa assim que você imaginava que um dia poderia contribuir ou fazer você por conta própria, né? E depois que eu me afastei por esse tempo, a gente, como o Murilo falou, foi num dia, numa noite que a gente conversando, né, jogando, enfim, a gente viu esse anúncio assim e a gente começou jogando videogame, literalmente. Não é só na olhando, metáfora, jogando videogame de fato. Exatamente, tomando café lá e olhando a internet, a gente viu o anúncio e começou a vislumbrar essa ideia, falar sobre isso, né, e foi alimentando isso até um momento que a gente realmente, como o Murilo falou, a gente, vamos colocar um papel, vamos ver o que a gente precisa fazer, vamos ver se é viável, né, na região ali, na cidade onde a gente estava, Barra Velha, todos estamos até hoje. E foi assim o pontapé inicial, vamos dizer. E quando você tem essa foi o momento que também já tinha antes o mosquitinho do empreendedor batido em você? Já tinha batido e falado assim, cara, eu quero montar um negócio para mim. Já tinha batido antes isso ou não? Ou foi nesse momento que o mosquito do empreendedorismo bateu em vocês dois? Eu acho que, assim, uma coisa muito natural, né, da cultura, talvez, né, questão do brasileiro. A gente já tive o Murilo também, né, a gente trabalhava com locadora, né, aquela que a gente montava na garagem de casa, montava lá os videogames, alugava para os colegas da rua por hora. Vocês tinham já locadora? Exatamente, isso na minha adolescência, lá eu tinha 12, 13 anos de idade, fiz isso durante uns 3, 4 anos, se não me engano. E daí depois me encantei nessa fase ali dos 14, 15 anos, me encantei muito pelo BMX, bicicross, né? Aí cheguei a montar uma oficina para mim. Você também teve? Então, o mosquito do empreendedor bateu há muito tempo. Uma lojinha lá de peça e tal, lá onde eu morava na época, né, em Guarapuava. E aí eu aprendi porque daí, como gostava do BMX, estragava muito a bicicleta, né? Daí eu tive que aprender a arrumar ela, fazer a manutenção, daí aproveitei, né, e já comecei a oferecer serviço, né, eu começava a arrumar para os outros, né, montei a oficina, enfim, até a época em que decidi ir para a faculdade, daí acabei, até para conciliar a questão do trabalho e ter também consegui fazer a faculdade, né, que era integral, e ter um trabalho, então tive que arrumar um trabalho à noite para fazer a faculdade, e daí acabei deixando um pouco de lado o BMX, o bicicross. Mas foi uma época bem bacana. Assim, e inclusive pensando daí na questão da academia em si, foi uma coisa que me ajudou muito na questão de manutenção, né? Porque daí eu aprendi a fazer na época que trabalhava com bicicleta, né? Enfim, daí acabava fazendo manutenção das bicicletas de spinning, de academia, enfim, né? Então, foi uma coisa que no final das contas acabou contribuindo. Uma coisa levou a outra. Que legal, cara. O João é o oportunista ali, né? Ele, na época do videogame, em vez de ter o videogame para ele jogar, ele alugava o videogame dele pro pessoal. Sério? E assim ele foi montando. Chegou uma época que tinha... tinha 8, acho. 8? Então... Isso era vamos dizer assim, na época era muito popular Lan House para jogos, né? Então, e
vamos dizer assim, o videogame era uma opção que, como o pessoal só ia para jogar, você não precisava nem de internet, né? E na época a internet era, vamos dizer assim, não é igual é hoje, né? Facilidade, né? Velocidade, enfim, tudo mais, né? Tecnologia. Então, o videogame para jogo era uma coisa que funcionava muito bem, além de ter um custo muito menor comparado com um computador, enfim, né? Tudo mais. Então, você montava uma TV lá antiga que você tinha, comprava um videogame novo. Era na época do que isso? PlayStation? O que era? Super Nintendo, Super PlayStation 1. Nintendo. Nossa, PlayStation 1. Nintendo 64 era novidade. Assim entrega a nossa idade, né? Que legal, cara. Bom, você na verdade então quebra aquela barreira que você tem que quebrar 3 empresas para dar sucesso. Na verdade, você tem que ter 3 empresas para ter sucesso, né? É uma coisa diferente, né? Na verdade, assim, vamos dizer, na época, né, como eu falei, muito jovem, adolescente, né? Tinha 12, 13, 14 anos, né? Então você via mais como um passatempo, uma brincadeira, enfim, né? Trazia, até falar bem a verdade, trazia um retorno muito maior do que se fosse trabalhar, né? Como um estagiário, ou como falava na época, um office boy, né? Mas foi bem bacana, foi uma época na época, vocês tinham a locadora, eu trabalhava. Vocês ganhavam, eu trabalhava no emprego normal, tudo formal, ganhavam mais do que eu. Então, se divertindo e ganhando ao mesmo tempo. Sensacional, sensacional. E aí vocês viram esse anúncio, né? E aí despertou de fato o interesse de montar a academia, né? E aí como que foi? Falou, pô, cara, realmente agora eu quero. Qual foi o momento que você falou assim, não, agora vai dar, acima de tudo vai dar para a gente iniciar isso? Estavam falando da questão de vocês eram de outra cidade e isso, principalmente em cidade pequena, influencia muito. Conta um pouquinho para essa galera, até para a galera que está querendo entender um pouquinho mais de como poder abrir um negócio. Como que foi aquele momento ali que vocês estavam me contando agora há pouco e que antes de abrir a galera tinha toda uma desconfiança de que vocês vinham de outra cidade e que ali seria um lugar assim. Como que foi isso? Eu acredito talvez pela idade, né? A idade, a gente era jovem. Quantos anos tinha, Will? 26, o João 27. Solteiro, né? Uma cidade pequena onde todo mundo se conhece. Você praticamente 2 desconhecidos, né? Então acaba que o pessoal fica um pouco um pé atrás ali em relação a será que é isso mesmo? Será que eles têm condição de fazer? Querendo ou não, uma estrutura de academia já você precisa de um espaço maior, é uma sala, querendo ou não, um custo maior, então gera um pouquinho de desconfiança, né? E a gente teve um pouco de dificuldade nisso no início, né? Até conseguir achar alguém que topou, de certa forma, fazer uma parceria com a gente. Deu crédito pra gente. Né? Eu falo isso, sabe por quê, cara? Porque a gente conhece muita gente, às vezes as pessoas falam assim, pô, não, isso aí de montar um negócio não é para mim, isso aí é impossível, eu nunca vou conseguir. Infelizmente as pessoas ainda vivem, né? Eu acredito que está piorando cada vez mais nessa questão das crenças que vão se formando e que vão te limitando a você poder se desenvolver, né? Então hoje várias crenças das pessoas falarem, né? Porque é muito mais fácil a pessoa te colocar para baixo, né? Muito mais fácil a pessoa falar, cara, você está viajando, você vai montar uma academia, que dinheiro que você tem para montar uma academia? A gente escutou muito, principalmente da escolha do local. Não, são loucos de montar lá, não vai dar certo. Foi uma coisa bem comum, foi em metade de 2011, agosto de 2011, mesmo que a gente começou a olhar, correr atrás para ver como é que funcionava de fato, né? Porque, como a gente falou do negócio anteriores ali, né? Você não montava uma empresa, né? Você abria lá, deixava funcionar e boa, né? Um dia se fechava e como se nada nunca tivesse existido. Mas ali a gente já pensava assim, não, vamos montar um contador, vamos abrir, ter um CNPJ, vamos no banco, né? Enfim, todos esses detalhes. Mas, como o Júlio falou, na verdade, sim, o pessoal não dava credibilidade, falava assim, pô, mas cidade tão pequena, já tem outras academias, né? Vocês têm certeza que vocês querem fazer isso, né? Isso, não de forma alguma fazendo crítica a eles, né? Mas talvez até pela imagem, como o Júlio falou, que a gente talvez, né, o pessoal não tinha nenhuma informação da gente, né? Fosse
que fosse relevante, eles realmente pegavam e acabavam falando na própria contabilidade, no próprio banco. Mas tem certeza, vocês estão abrindo uma conta, estão abrindo uma empresa, vocês devem abrir uma academia lá, né, num bairro assim, vamos dizer assim, com um pouco prestígio ali na cidade, né? Na época, né? Não hoje, né? Na época. Então, gerava essa certa desconfiança, mas te dizer assim que acho que quando a gente conversou com o Murilo sobre isso, né? Foi idealizando tudo, né? Eu lembro que eu falava para ele, cara, eu tenho certeza que vai dar certo, tenho certeza que vai dar certo, né? Enfim, pouco a pouco, vamos dizer assim, informação que a gente tinha, né? Conhecimento, né? Mas tudo tinha um mínimo ali de princípio, pelo menos. Falava assim, não, eu tenho certeza que abrir, a gente vai abrir. E enfim, no final das contas deu, né? Estamos aqui hoje, 12 anos depois. Estamos aqui hoje, é aquilo que eu falei, né? Estava falando para vocês e falo hoje. Eu sempre cito vocês, porque para mim vocês são um case de grande sucesso, né? E hoje vocês entrarem na academia de vocês, no tamanho que ela se tornou, né? Na relevância que ela se tornou em toda a região ali, né? Hoje, qual é o sentimento que quando você entra ali, cara, qual que é o sentimento ali que bate? Quando vocês fizeram a inauguração desse novo ponto, como que foi para vocês aquele momento ali? Vocês vão lembrar desse momento, não? Para mim foi... A gente, na verdade, quando a gente fez a inauguração, era algo que vinha se enrolando há muito tempo, né? E aí, pós-pandemia, um monte de coisa, foi algo que foi como se tirasse um peso das costas, né? A inauguração da última unidade agora. Da sede, na verdade. Da sede, mas é um motivo de orgulho, né? Você olha agora para trás, você começa a ver todo o caminho percorrido, né? Todas as coisas que foram passadas e por muitas vezes você olha e vê que talvez em alguns momentos até algumas coisas a gente fez por meio instinto, mas tinha algum fundamento lá no fundo, você conseguia ver que tinha alguma coisa que a gente tomava aquelas decisões baseadas em alguns dados que a gente tinha. Posso dizer assim que é gratificante, cara. É muito bom. Deve ser um orgulho maravilhoso. Porque se a gente está, né, como parceiro, sente orgulho, vocês então, né? Isso deve ser extraordinário, deve ser um sentimento maravilhoso. E hoje, o que vocês acreditam que faz, né, da superação ser esse diferencial todo, gente? Porque é um fenômeno, né? Vamos falar. Quando vocês abriram, a Barra Velha tinha quantos habitantes quando vocês abriram ali a academia? Olha, 2011, final de 2011, deveria ter pouco mais de 20 mil habitantes. 20 mil habitantes. Eleitor, na época, acho que eles geraram em torno de 16 mil eleitores. Hoje a gente tem quantos eleitores lá em Barra Velha? A última, se não me engano, foi 28 mil. Né? 28. Mas a perspectiva ali da cidade, assim, hoje chega a 50 mil habitantes. Tá. Então, para vocês terem o volume de alunos que vocês têm hoje, né? O que vocês acreditam que são os grandes diferenciais da superação hoje para você virar essa referência? E a Gisele pode contribuir porque a Gisele vende isso, né? São as consultoras. Mas assim, a gente está falando disso, Gisele, mas é verdade. Isso é um ponto muito importante para a galera entender, né? Aliás, trazendo a Gisele, eu fiz questão de convidar a Gisele para estar aqui exatamente por causa disso, né? Porque é importante as pessoas entenderem, né, que uma consultora, né, hoje vocês são em algumas consultoras, sim, mas uma consultora consegue hoje, você já superou números de conseguir vender mais de 100 mil reais, né, por mês, né, uma única consultora numa cidade de hoje 50 mil habitantes ao todo, mas aí você vai falar de 28 mil eleitores, vamos colocar assim. Então, quer dizer, uma cidade eu falo isso porque, infelizmente, a gente tem um senso no Brasil sempre de a grama do vizinho é mais verde que a nossa, né? Existe um senso no Brasil clássico, né, que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Aliás, a internet aguçou mais ainda isso, né? As redes sociais aguçaram mais ainda que essa questão de que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. E aí eu que rodo
Brasil inteiro, em várias cidades no Brasil, às vezes a cidade tem 150 mil habitantes, 200 mil habitantes, a pessoa fala, mas aqui a cidade é pequena, o negócio não prospera porque a cidade é pequena. Eu falo, cara, eu tenho academias em cidade de 30 mil habitantes, de 40 mil habitantes, que uma consultora sozinha, né, fatura mais de 100 mil reais no mês, uma consultora sozinha. Né? Agora, é claro, qual que faz o diferencial para mim? Você vai falar os seus, mas vai o diferencial para mim. A gente estava aqui, até contando para a galera aqui, a gente estava almoçando agora, entre nós, estava todo mundo almoçando aqui, e a Gisele estava lá prospectando, ela estava lá vendendo e estava lá prospectando, ou seja, mesmo ela estando aqui em São Paulo, né? Sim. Como agora é final do mês, ela está lá prospectando, ela está lá vendendo, ela falou, gente, eu estou aqui, eu estou escutando o que vocês estão falando, mas eu estou aqui vendendo, que eu estou aqui fechando o plano. Então, isso é para mim um baita de um diferencial, ou seja, né, isso para mim é um baita de um orgulho, né? E por isso que eu fiz questão de te trazer aqui, porque realmente você é uma consultora que tem muitas academias no Brasil inteiro, né, que não conseguem, com um grupo de recepcionistas, faturar o que você fatura sozinha numa cidade de 30 mil habitantes. Né? E quando a gente fala faturar, é importante entender isso, que a preocupação não é o número do faturamento, mas aquele número do faturamento é quantas pessoas você mudou a vida daquelas pessoas. Para faturar 100 mil, quantas pessoas foram impactadas? Porque eu falo muito, e eu acredito totalmente nisso, né? Que cada venda que você faz, você está mudando uma vida de uma pessoa. É bem isso mesmo. Tipo assim, eu adoro vender, né? Desde que eu me conheço por gente, quem diz outro, eu sempre gostei de vender. Já trabalhei com vendas desde novinha, né? Já trabalhei em frigorífico, né? Já vendi carne, vendia carne. E até então passei a trabalhar na academia. Um sonho assim que eu sempre tive, fazer educação física. Sempre adorei, né, esporte. E hoje estou fazendo na educação física. Você está fazendo, Zé? Estou fazendo. Que legal. Fazendo. E sempre adorei vender. Então, tipo assim, depois que eu entrei na superação, foi assim muito satisfatório ver, né, as transformações que a gente faz nas pessoas. Né? Não é vender é muito importante, né? Mas é que nem eu digo assim, às vezes eu uso nossos clientes, né, para falar para as outras pessoas que chegam lá mal, né? Tem alunos nossos lá que chegam assim, desabilitados, né? Alguns já chegaram assim, todo coitadinho, não dava conta nem de ficar reto, nem se andar certo. E hoje ando lá de regata, tênis esportão, assim, sabe, cabelo raspado, digo, aí, ainda eu rio com eles, meu Deus, quem te via, né? Eles riam. Então é assim, pra gente é satisfatório ver a mudança, a evolução da pessoa depois que entra, né, na academia e começa a treinar. Então é muito bom, é bom você vender, mas ao mesmo tempo tá ajudando a pessoa a suprir aquela necessidade dela, né? Então... E a Gisele, assim, quando você fez a pergunta para ela, eu acho bem bacana, porque ela chegou a ser cliente, né? Antes, né? Eu era cliente da superação antes. Então, comprou antes. Então, tipo, até tem uma visão, assim, tipo, talvez daquela época que você era só cliente, né? Que frequentava a academia, e hoje que você participa, né? Com a gente lá. Então, não só vamos dizer, ter esses dois tipos de visão, né? E como conseguir passar isso para as pessoas, acho isso muito bacana. Quando que você foi cliente da superação? Em que ano foi isso? Olha, faz uns 10, 12 anos atrás, acho. 8 anos. 8 anos? 8 anos atrás? 7, 8 anos. A gente fala isso porque, né, quando a gente fala assim, mas Lazinho, você está falando de um número de venda, né, que é realizado e tal. Eu falo, cara, é importante as pessoas entenderem que quando a gente bate uma meta, né, a gente não está falando de dinheiro. Né, porque o que ali eu falo muito para minha equipe isso aqui, né? Quando a gente lida com a academia, a gente não está falando pura e simplesmente de dinheiro. Eu falo muito que quando, no nosso caso, todo o ecossistema, né? Às vezes, que nem você falou, em outras empresas, outros negócios, você vende, às vezes só um lado está ganhando mais, o outro está ganhando menos, né? Quando você vende academia, todo mundo está ganhando, né? É um negócio assim, eu não vejo aonde que alguém pode deixar de ganhar dentro de uma academia, né? Está ganhando a academia em si, né, o proprietário, está ganhando a consultora, está ganhando o aluno,
está ganhando a família do aluno, porque isso que você acabou de falar, né? Pode ser que a família do aluno não esteja lá treinando, mas essa pessoa que estava definhando, essa pessoa que estava ali muito mal, pô, a forma com que agora hoje provavelmente ela está dormindo melhor, provavelmente ela está com um humor diferente dentro da casa dela, provavelmente a autoestima dela faz ela ser uma pessoa diferente dentro do dia a dia dela, né? Sim, a gente tem os idosos lá, né? Aí a gente tem, tipo assim, tem alguns que têm problema de memória, né? Então a gente vê a evolução deles lá dentro, que chegam, não lembram onde guardou as coisas, né? Daí você vai lá, ajuda eles a achar, não lembra teu nome, te chama por um nome, depois te chama pelo outro nome, e depois de um tempo eles começam a já achar as coisas sozinho, já te chamam pelo teu nome, daí passa na recepção e brinca com a gente, né? Ah, Gisele, é a Gisele, né? Eu digo, é a Gisele. Ela tá evoluindo, daí a gente ri junto e é bem, muito bom isso. Isso eu acho. E voltando à questão, eu perguntei, mas eu vou falar uma coisa que eu quero falar aqui, que eu acho que é muito importante. Acho que para mim a grande diferencial de vocês é o clima que vocês conseguiram gerir entre vocês em si, né? Eu conheço o mercado, né? O clima entre vocês, sócios, eu acho que, né, vocês têm uma relação de sociedade que eu acho muito bonita, uma relação de sociedade muito transparente, honesta um com o outro, né? O clima que vocês têm com os colaboradores de vocês. Lembro vocês ganhando o prêmio lá e subindo todo mundo no palco para ganhar o prêmio, né? Vocês que foram o destaque do ano aí, e subindo para ganhar o prêmio ali, né, disparado, com um resultado extraordinário, todo mundo chorando, todo mundo ali emocionado, todo mundo engajado, né? Então, eu quero escutar os diferenciais para vocês, mas eu vou dar o meu testemunho aqui como principal diferencial. Acho que essa relação humana que vocês construíram dentro do negócio de vocês, isso é muito bacana. Até para contar para a galera, gente, como que hoje vocês têm essa relação de sociedade, porque sociedade, eu costumo dizer que é pior do que casamento, né? Sociedade é pior do que casamento, né? É muito mais complexo, né? O casamento ele é mais fácil de lidar, agora a sociedade é muito mais complexo. E eu vejo uma sinergia entre vocês dois muito positiva. Como que gera esse equilíbrio? Claro, Lazinho, mas vem de infância, a gente é amigo, mas ser amigos de infância não é o suficiente para gerar essa sinergia que vocês têm hoje. O que vocês acreditam que um completa o outro para gerar essa sinergia toda que tem aí hoje? Bom, a gente se conhece há muito tempo, vamos dizer assim, sabe como lidar um com o outro. Eu e a Luciana, a esposa do João, a gente brinca, os dois se conhecem mais do que nós nos conhecemos eles. E por um período foi só eu e o João, né? Na academia a gente era tudo, né? Desde atender, vender, o zelador, limpeza, tudo era gente. Depois foi começando a entrar algumas pessoas. Mas por muito tempo foi só eu e ele em tudo, né? Não vou dizer que a gente concorda em tudo, não, né? Eu acho que até isso é algo que faz funcionar, porque às vezes uma decisão o outro não concorda e faz a gente ver que talvez não era aquilo que é o certo. Então tem sempre aquele contraponto. Mas acho que principalmente é o respeito, né? Respeitar as individualidades, cada um tem, né? O João tem a parte dele que ele é mais comunicativo, ele é mais, né, assim, eu já sou um cara mais fechado um pouco, mais do bastidores. E eu acho que uma coisa foi completando a outra e acho que a gente conseguiu administrar isso aí nesse período. Eu acho que até já foi mais, né, evidente, talvez, essas questões, né? Mas é uma questão de confiança, né? Algo assim que, vamos dizer, talvez desde a questão da nossa adolescência, infância, assim, de amizade, né? A gente foi construindo, né? Então, confiança de que o que ele está fazendo, sei que ele está fazendo da melhor forma possível, a paciência que um às vezes tem quando, não, está faltando alguma coisa, mas, né, sabe relevar aquilo ou chamar para conversar, não, eu acho que
tudo isso ajuda, né, a manter a boa relação. Muita coisa, claro, né, mudou, né, principalmente depois que cada um construiu família, constituiu família e tudo mais, mas acho que, como o Murilo falou, essa questão da confiança e respeito, principalmente, né, que antes a sociedade em si é algo profissional que funciona muito bem, e antes disso também tem a amizade, né, lá da infância, do respeito, não só pela pessoa em si, mas pela família, né, que a gente de casa, né, um do outro, né, conviveu com família e tudo mais, né, a gente tinha um relacionamento muito bacana, tem até hoje, né, meu irmão também, então a gente amigos e irmãos, né, desse todo esse Aliás, vocês período. estavam falando agora um negócio que é inacreditável, né? O pai e a mãe de vocês têm o mesmo nome, é isso? Sim, somos em 3 irmãos, né, cada um na família, e os pais têm coincidido os nomes. Cara, que sensacional, que sensacional. Mas a relação de respeito e confiança é fundamental em qualquer relação, né? Seja ela conjugal, seja ela de amizade, mas, como eu falo, na sociedade isso é muito importante, né? Essa relação de respeito e confiança um com o outro. E eu falo também que uma coisa que mantém muito a relação é a admiração, né? E eu vejo vocês, quando vocês falam um do outro, que vocês admiram um o outro. Então, isso é um ponto muito bacana, né? Porque o que mantém, eu sempre falo isso, o que mantém uma relação, mais uma vez, conjugal, uma relação profissional, né? É a admiração que a gente tem um para o outro, né? Quando acaba a admiração, né? Desgasta a relação, e aí a tendência é que a relação não continue. Uma relação, ela se mantém quando você está ali do lado da pessoa e fala, cara, esse cara corre atrás, esse cara faz acontecer, esse cara faz a diferença, né? Então, isso faz toda a diferença na minha percepção, e eu vejo isso, vocês falando um do outro, né? Vocês conduzindo o outro. Mas eu estou falando aqui muito e ainda não entramos nos diferenciais da superação. Gente, e é importante vocês entenderem aqui por que eu estou falando isso, os diferenciais dessa academia, porque, como a gente falou, né, uma academia numa cidade que está em desenvolvimento, Barra Velha está crescendo, está se desenvolvendo, né, mas a academia, ela quebra qualquer padrão de números aí de mercado, aqueles números de 3% da população que frequenta, né, a academia, 6% da população que frequenta a academia. Aliás, eu acho esses números furados, já estão ultrapassados esses números, né? Totalmente. E vocês são prova viva disso, né? Que esses números estão totalmente ultrapassados. Se fosse depender desses números, a academia não teria metade dos alunos que vocês têm hoje, né? Numa cidade de 50 mil habitantes, a academia não teria, porque não tem só vocês em Barra Velha, né? Tem outras academias em Barra Velha, né? Então, se fosse depender desses números dos 6% aí que o mercado coloca, não teria metade dos alunos que vocês têm lá hoje, né? E por isso que eu falo muito desse orgulho que eu tenho de ter vocês como parceiro. Mas na percepção de vocês, o que fez, né, ao longo dessa jornada toda, né, desde o início do processo até agora, até chegar nesse momento, vocês terem esse resultado tão expressivo? Eu acho que algo de ser como o Murilo falou, começar uma cidade pequena, assim, algo que também contribui bastante, né? Principalmente quando você não tem, né, os veículos, enfim, né, quando a gente ou não sabia usar, né, na época, né, para você divulgar, fazer propaganda e tudo mais, né, era um formato diferente do que é hoje. E nem estamos falando de tanto tempo atrás, né? Mas enfim, então esse boca a boca, né, do pessoal que a gente foi criando vínculo, conhecendo, né, e frequentando a academia, né, tudo isso foi contribuindo, né? O formato que a gente trabalhava, tentava passar o atendimento para o pessoal, a estrutura que a gente cuidava, enfim, né, foi trabalhando, né, reinvestindo nela para ir crescendo, e boa parte do pessoal, até por ver esse tipo de trabalho que a gente estava fazendo, eu acho que talvez por uma forma, vamos colocar assim, de reconhecimento, se mantém até hoje, né? A gente tem muitos clientes que falam assim, pô, eu tô com vocês desde o começo, vi como é que vocês começaram, eu admiro o trabalho de vocês, e por isso que eu não saio daqui de forma nenhuma, né? Se foi só isso, ou, né, de repente, às vezes, talvez você pense, mas é falta de opção.
Não necessariamente. Até porque a gente tem clientes também que vêm de cidade vizinha ali, né? E lá ele não vai ter falta de opção, né? Mas ele vem ali. Então, acho que esse período, essa fase que a gente percorreu até aqui, vamos dizer assim, uma história que a gente construiu, assim, algo que contribui bastante. Né? E hoje, claro, a gente... a assessoria, né, o trabalho do GAP junto, foi algo que mudou muito assim, a forma que a gente via o negócio, via a empresa, via as possibilidades, passou a ver possibilidades, né, e foi onde a gente conseguiu dar um passo maior, né, e hoje a gente está com essa unidade, né, do tamanho que ela está, com a dimensão que ela tomou. Tudo isso eu acho que vamos dizer, é uma história que foi construída, né? E eu acho que a forma com que ela ocorreu é que trouxe sucesso. Eu acho que talvez a forma, né, como o João colocou, eu diria assim, o respeito com o cliente. Eu escuto muito isso do pessoal, às vezes, como o João falou, a gente tem clientes que estão com a gente desde o início, e é essa percepção que eles têm da gente de ter começado lá, de ter reinvestido e ter melhorado, e sempre tentando melhorar, sempre tentando oferecer algo melhor para eles. E eu acho que esse é o reconhecimento. E aí, como o João falou, o fato de ser uma cidade pequena, isso o pessoal fala de um para o outro, vai falando. Então, o próprio João falou assim, às vezes não usavam os meios de fazer divulgação, né, da maneira correta, enfim, mas tinha muito esse do boca a boca, poxa, vai lá que o pessoal tudo caprichadinho, organizado, o pessoal é educado, o pessoal te atende bem, a relação com o cliente também é uma relação limpa, né? Aquela coisa de entregar o que o cliente está comprando de fato. Então, acho que tudo isso que eu colocaria hoje assim com um diferencial que conseguiu fazer a gente chegar onde a gente chegou, foi, acho que, esse respeito com o cliente. Muito bacana você colocar isso, e o ponto que eu achei muito legal que o João trouxe, você falou assim, um dos diferenciais é estar numa cidade pequena. Olha que coisa legal, porque a maior parte das pessoas falaria exatamente o contrário, né? Um dos meus problemas é estar numa cidade pequena. E olha como que a forma de enxergar as coisas, né, muda o conceito. Eu diria que elas você pode jogar para os dois lados. Pode ser uma coisa que vai te ajudar se você fizer tudo da maneira correta, mas te derruba muito mais fácil se você fizer algo errado. Porque assim como a notícia boa, ela corre até a notícia ruim corre mais rápido ainda. Então, eu acho que a gente conseguiu fazer tudo que a gente tinha ideia com o João, que a gente botou no papel para fazer, e o pessoal viu aquilo e foi passando de um para o outro. Se a gente tivesse feito algo errado, talvez não tinha chegado onde a gente conseguiu chegar, né? Mas é legal você colocar isso, porque assim, toda história sempre você pode enxergar do lado A ou do lado B, né? Depende de como que você quer enxergar a história. Mas infelizmente, as pessoas preferem enxergar sempre do lado mais negativo possível, do lado mais sombrio possível, né? E aí acaba não enxergando o número de possibilidades, né? Acaba não enxergando a quantidade de possibilidade que o mercado se abre, né? E aí acaba ficando muito mais voltado para o problema. Por isso que me chamou muita atenção que o João colocou, que é essa questão de ser esse diferencial, e você trazer essa visão, né? Que é claro, é um diferencial se você souber trabalhar, e acho que qualquer coisa, né? Se você souber trabalhar aqui, por exemplo, numa cidade grande, pulveriza de forma mais rápida a questão, principalmente das redes sociais, a questão de você viralizar isso, se transformar numa coisa, porque lá você tem que peneirar quem é que está vendo a rede social de fato e quem que você está impactando. Aqui não, né? Aqui você consegue ter uma proporção gigantesca e fazer um mau trabalho, sem dúvida nenhuma, pulveriza do jeito que a gente está colocando. Mas, ou seja, você que está ali na linha de frente, você que vende de fato, né? Você que comprou, né, a academia e hoje vende muito bem, né? Quando a gente está falando isso,
Gente, é importante entender os números da Gisele, me corrija se eu estiver errado aqui, mas quando a gente coloca isso em números, só para vocês entenderem, ela sozinha, né, chega a fazer no mês mais de 100 matrículas de planos anuais no único mês. No único mês, numa cidade de 28 mil eleitores, como o João acabou de colocar aqui, ela consegue fazer mais de 100 matrículas anuais num único mês. Então, vamos transformar os números em, né, mais de 100 matrículas. O que você acredita, né, que leva você a ter esse volume gigantesco de procura, esse volume que, na verdade, nem sempre é de procura, você que provoca as pessoas, mas que você consegue ter esse êxito aí dentro do seu processo? Então, Lazinho, assim, ó, eu tento, né, eu trago o aluno, eu, tipo, tento ajudar ele, né, a suprir a necessidade dele, converso com ele, tento entender ele, né, qual é a dor dele e falo para ele todos os benefícios que ele vai ter, né, dele entrando numa academia, tudo que vai acontecer com ele, tá? Alguns compram, né, compram aí tua ideia, alguns, né, te diz capaz vai fazer que vai acontecer isso, né, sempre tem. E a gente vai criando, né, empatia com o cliente, vai conversando, vai ali rolar altas conversas, a gente já conversa às vezes de outras coisas, né, já vira um psicólogo e assim vai indo. E a gente cria aquela química e a gente consegue conversar com o cliente compra, gosta da ideia, vem para academia, depois te agradece, né, passa na recepção, olha, muito obrigada, é verdade mesmo aquilo tudo que você me falou, né. E assim vai indo, a gente vai tentando dar o nosso melhor, né, pro cliente, pergunta se depois se ele tá gostando, como é que tá sendo o resultado dele, como é que tá tudo na academia, né, claro, sempre tem o que critica, o que gosta, mas a gente sempre dá o nosso melhor, né, sempre Legal. Tento ajudar todos que chegam na recepção. Que legal. E como vocês... ficar na superação. E tem ficado muito. Como que vocês conseguem fazer isso que vocês colocaram, os três colocaram aqui, na prática acontecendo? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Realmente aquilo que é vendido na superação é entregue. Porque uma coisa tem muitas empresas que vendem uma coisa e entregam outra, né? E aí não tem essa verdade, esse respeito que o Murilo trouxe aqui, esse respeito pelo cliente. Como que no dia a dia, acho que o João fica mais à frente do quadro técnico, é isso, João? Como que a gente consegue, de fato, ali ter a clareza e a certeza que aquilo que foi vendido está sendo entregue na sua percepção? Eu acho que começa a recepção, né, que é o primeiro ponto que o pessoal tem contato na academia, né, seja ele pessoalmente ou pelos contatos que a gente faz na prospecção, né. E o Murilo falou sobre isso também, né, do respeito com o cliente, né, a transparência com que você vai fazer o negócio, principalmente porque está envolvendo dinheiro, né, a pessoa está investindo um valor e sempre eles podem ficar com certo receio, né, nessa hora. Mas você deixar transparente como que isso vai funcionar e como que de fato se dá, né, a clareza, para ele, não só pelos benefícios que ele vai ter entrando ali, mas porque o pessoal sempre questiona, mas e se eu não for até o final desse período, se eu precisar parar, se acontecer alguma coisa, eu precisar viajar, tiver um problema de saúde. Então, tudo isso a gente tem que deixar muito claro já desde o início, como que funciona, quais que são as cláusulas do contrato, o que ele vai receber de volta, qual é o benefício dele ir até o final, que é o principal. Então, tentar deixar isso sempre bem claro, independente do que ocorrer no meio desse percurso todo, aquilo que foi dito ali na hora... vender de qualquer jeito. Exatamente, aquilo que foi combinado ali na hora da venda se cumpriu. Essa eu acho que é uma das coisas assim, que desde o primeiro dia que a gente abriu a academia, a gente sempre falou com o Murilo. Se a pessoa não está usando, né, não tem por que a gente ficar com o dinheiro dela, né? Então, a gente tem que encontrar meios de que ela use, de que ela continue. Então, tem hoje, claro, vários processos no meio do atendimento, né, que vai se dar desde a recepção, para que isso aconteça, para que a pessoa dê continuidade até o final. Mas se por algum motivo isso não acontecer, ficou claro desde o primeiro dia que ela sentou ali na recepção, que ela chegou para conhecer a academia, como que seria se dado esse processo, e ser cumprido, e que traz a credibilidade. Porque por mais que ele não se torne, a gente sempre falou isso desde o começo, e talvez vocês recordem quando a gente começou, por mais que a pessoa não dê continuidade, a gente por algum motivo acabe esse vínculo, ela vai
passar isso adiante, né? E essa informação que ela vai passar tem que ser o mais positiva possível, mesmo que ela não continue lá dentro. E depois disso, hoje, a gente tem um time de professores assim, muito bacana, muito diversificado para atender o público, né? Então, cada um com seu perfil, ponto positivo, seu carisma, né? Então, que a gente consegue atender as pessoas assim, da forma mais distribuída, vamos dizer assim, com o perfil de cada um. Isso eu acho muito bacana. E o respeito com o cliente, coisa que a gente sempre tenta passar todos os dias para os professores, para a nossa equipe, para agir, né, dessa forma. Que a gente... Eu sempre deixo claro, quando eu estava dentro da sala da musculação, o pessoal sempre chegava para mim e perguntava, né, o que eu devo fazer, como que eu devo começar? Eu falo assim, cara, a primeira coisa que a gente tem que priorizar, tem que cuidar da tua saúde. Então, quanto tempo eu vou levar para ter o resultado, né? Depende do tipo de resultado que você quer, né? Se a gente pensa em questão de saúde, questão, né, enfim, fisiológica, você está melhorando a partir do momento que você sair daqui. Hoje você vai dormir melhor, né? Você vai ter uma qualidade de sono melhor, né? Sistema circulatório, enfim, várias outras questões, né? Então, se você se apegar a isso, você vai ver que a melhora vem. Independente se a pessoa vem por uma questão de saúde ou de estética, eu falo quando você tem paciência e você faz o processo correto, você ganha dos dois lados, né? Então, acho que essa mensagem que a gente tenta passar, né, para as pessoas. E é claro, é difícil a gente dizer a entrega, né, quando você fala para mim, a entrega, assim, como que você faz para acontecer? É muito particular do que cada um está procurando, né? Mas quando a gente passa, né, o que é importante, igual quando eu faço uma avaliação física, faço para a pessoa assim, tudo que a gente está avaliando e onde a gente quer chegar são parâmetros relacionados à saúde. Esse é o nosso principal objetivo. Depois que a gente conquistar isso, se tiver isso, você pode colocar, às vezes, questões que são mais particulares, né, desejos, né, para a gente correr atrás também. Mas a principal é a melhora desse aspecto, né, são as características voltadas para a tua saúde. É isso que a gente tem que priorizar sempre. Eu falo isso porque sou professor de educação física, né? Trabalhava dentro da sala, né? Muitos anos dentro da sala de musculação. Então, eu né, vejo dessa forma. E os professores lá também, às vezes a gente sempre tem nossas reuniões, conversas, enfim, que a gente tem. Hoje a gente tem o Lucas lá como nosso coordenador, minha própria esposa também é professora, a Luciana. A gente tem que passar, ser honesto com o cliente, né? Às vezes o pessoal pede algo para a gente que você fala assim, não é essa a primeira coisa que você tem que pensar, a primeira coisa que você tem que buscar, a gente tem que estabelecer para ele. Eu sempre teve uma coisa que, desde quando eu comecei a trabalhar, que eu percebi isso muito cedo, que eu falava assim, vocês que são, a gente que é professor, né? Ou a gente tem um mau hábito de ouvir do aluno o que ele quer e dizer que vai entregar. Mas a pessoa, um paciente, no caso, né, ele não vai no médico e diz, eu quero isso e só tomo se for isso ou esse remédio. Não, né? Ele vai lá para o médico dizer o que ele tem, pedir os exames e dizer o que ele tem que fazer. E a gente, como profissional da educação física, a gente tem que fazer isso também. Sensacional. Correto. É a tua obrigação, é nosso papel dizer, avaliar a pessoa e passar para ela o que ela precisa fazer. E não ela escolher, chegar na academia e dizer, não, eu quero fazer se for isso. Eu acho que é aí que começa, né? A gente primeiro tem que se posicionar, né, como um profissional e colocar para as pessoas, né, você ter a percepção, né, dentro de uma conversa, dentro de uma anamnese, dentro de uma avaliação física, para você conseguir perceber, né, o que é necessário para aquela pessoa melhorar. Esse eu acho que é o ponto de partida. Nossa, sensacional, cara, sensacional. O que você acabou de falar aqui é fantástico, né? É engraçado isso, né? Porque existe um conceito de mediocridade no mercado que você tem que atender o cliente, né, com aquilo que ele falar que tem que ser feito, né? O cliente tem sempre razão, né? E você acabou de trazer um ponto fundamental, né? Se o cliente está contratando, né, o seu serviço, é fundamental você entender aquilo que é bom de fato para ele, não aquilo que ele quer, porque nem sempre aquilo que ele quer é o melhor para ele. E, aliás, muitas vezes, e você deu um exemplo aqui do médico que é fantástico, o cara não chega no médico e fala assim, cara, eu queria uma receita aí de tal remédio, me dá uma receita de tal remédio aí que
né? Existem alguns maus médicos que fazem isso, vou deixar isso bem claro. Qualquer profissão existe, né? Todas as profissões existem os bons profissionais e os maus profissionais, né? Mas não é, né, o correto a ser feito, ou seja, não é o paciente que tem que chegar lá e prescrever o que ele quer de receita. E você sabe que na educação física isso me causa muito arrepio, né, João? Porque na educação física eu vejo muitos profissionais de educação física que não sabem se colocar dessa forma, né, cara? Não sabem se colocar... Ele se coloca sempre na forma de submisso àquilo que a pessoa está falando para ele, né? Então, não, eu tenho que acatar, o Murilo falou tal coisa para mim, eu tenho que acatar e ponto, acabou, né? Eu tenho um case de sucesso, inclusive lá de Santa Catarina, um grande personal que é o Rodrigo Brenner, que ele conseguiu ter sucesso na carreira como personal, debatendo com médicos, fisioterapeutas, né, prescrições de treino que os caras chegavam. Deve ter acontecido com vocês várias vezes do cara chegar lá com a prescrição de um treino de um médico ou de um fisioterapeuta, falando, você tem que fazer isso. E você, tecnicamente, percebe que, naquele caso, não tem que fazer absolutamente nada daquilo. Já aconteceu isso com você, já? Uhum. Sim. Sempre foi muito comum e continua sendo, né? Mas, de fato, hoje eu acho que até está tendo um cuidado um pouco maior, né, do que foi anteriormente relacionado a isso. Hoje que eu percebo, assim, vem as orientações, né? Tipo, não vem a prescrição de treino como vinha. Quer dizer, era uma cara de pau, né? É série de quanto? Era uma cara de pau, né, cara? É trabalho que, na verdade, a gente também tem que ser consciente relacionado a isso, né? Na área, né? E do trabalho interdisciplinar, né? Então, se o médico, o fisioterapeuta fez os exames com a pessoa, tem os laudos, né, em que passo ela está do processo, né, de recuperação dela, o que é mais indicado, né. Então, normalmente hoje eles vêm dessa forma, essas orientações, né, o trabalho que foi feito na fisioterapia, né, o que ele tem ou não tem condição de fazer já, né, normalmente relacionado a questões de lesões, enfim. Então, o profissional, claro, que também se prepara para isso, né, e consegue absorver, né, essas informações, aí sim orientar a pessoa da melhor forma possível, né, dentro daquilo que também dentro de uma academia tem condição de trabalhar, né. Tem outra questão, né, que é muito particular, assim, que desde que eu comecei a trabalhar, né, hoje já vamos fazer 17 anos, né, dentro da academia, que era muito comum o pessoal procurar, às vezes o pessoal ele tinha a orientação, a indicação de procurar uma fisioterapia, e no lugar de procurar um fisioterapeuta, ele ia para a academia. Questões de valor, né? Então, às vezes, o valor que ele ia pagar uma sessão de fisioterapia, ele pagava 1 mês, 2 meses, às vezes, de uma academia, né? Então, às vezes você se pega, né, nessa situação, né, dentro da ética e dentro também de uma questão assim meio moral, assim, talvez de consideração, né, ajudar, né, independente se é certo ou errado, mas nem todo tipo de trabalho pode ser realizado também dentro da academia. A academia, nesse tipo de situação, né, talvez vamos colocar assim, de uma reabilitação, faz parte de um processo. E espero, né, isso esteja mudando e essa percepção das pessoas relacionadas a isso, né? Especificamente nessa... Que vem exatamente daquilo que o Murilo falou, né? Do respeito e da confiança que você põe perante aquilo que o cliente está comprando, né, Murilo? Que você colocou, que isso é muito importante que o João está trazendo, porque, cara, é respeito da sua parte, né? Explicar para o cliente de forma consciente, né? Aquilo que de fato você pode entregar para ele, né, cara? Porque... não adianta a Gisele lá nas vendas falar, não, cara, você está com essa prescrição, fica tranquilo que aqui tudo que você quiser vai ter, né? Eu ouço muito essa frase aí nas vendas que não, aqui tudo que você quiser você vai ter. A gente é muito sincero com eles. Se dá, se não dá, não dá. A gente é bem crítico nessa parte. E isso é um baita de um diferencial, porque infelizmente no nosso mercado, como muitas empresas, né, não têm os resultados que vocês têm, né, o que acaba acontecendo? Acaba aceitando qualquer coisa, de qualquer jeito, né, e aí acaba queimando o processo, né, acaba queimando a largada, né, daquilo que está acontecendo.
E isso é triste para a área, porque isso, né, desvaloriza demais a nossa área, né? Isso acaba fazendo com que a nossa área seja desvalorizada, comparado, né, como você falou, na área da saúde, comparado à medicina, é um grau de valorização, comparado à fisioterapia, é um outro grau de valorização. E a educação física ainda vem depois dessa, né, ainda perante a visão da sociedade. E eu falo que o dia que a gente tiver esse grau de consciência que o João trouxe, né, a gente pode inverter o jogo, né? Porque nós, ao contrário dos demais professores de educação física, nós podemos trabalhar, né, e o foco deve ser isso, o maior foco nosso, é na prevenção da doença. Sim. Exatamente para ele não precisar de reabilitação, para ele não precisar de remédio, para ele não precisar... Então, nós, na minha percepção, deveríamos estar no topo da cadeia da área da saúde, né, já que a nossa função tem essa particularidade de poder evitar. Né? Mas também elogiando, né, claro que a gente vê hoje muitas pessoas que vêm na academia, que procuraram, no caso, um médico, um fisioterapeuta, que na verdade o problema da pessoa se dá justamente pela falta de condicionamento físico, de atividade, e que acaba sendo a orientação. Não, procure uma academia. Né? As pessoas chegam lá e falam assim, não, eu estou aqui porque o médico me indicou, me orientou a procurar uma academia. Né? Daí... E mandou vir na superação. Que bom, né? Que bom! Então também é um lado positivo, né, desse posicionamento que eles acabam tomando, né? O pessoal da área da medicina, da fisioterapia. Né? Então eu acho bacana também nesse aspecto. Né? Isso foi bom o João falar, é algo que a gente tenha percebido que vem aumentando, essa indicação, essa recomendação, né, de procurar atividade física antes de receitar, prescrever um medicamento ou qualquer outra coisa. De quanto tempo para cá você acredita que vem aumentando, Willow? Depois da pandemia isso aumentou ou já antes da pandemia? Um pouco antes da pandemia a gente já notava um aumento, principalmente o perfil de aluno que procurava academia, e mais após a pandemia cresceu muito. Realmente cresceu bastante. Legal. Falando em pandemia, já que a gente tocou no ponto pandemia, né, lembro eu, né, que estávamos em véspera de mudança de negócio e tal, e veio o raio da pandemia na vida de vocês. Então, como que foi esse momento, né, na vida de vocês? Conta para nós aí como que foi esse momento. Né? Graças a Deus a gente já estava junto já nesse momento, mas como que foi para vocês? O que passou na cabeça de vocês lá no fatídico dia 17, 18 de março de 2020? O que passou na cabeça de vocês naquele momento, gente? Olha, acho que no dia 18 lá, né? Acho que foi dia 18 que foi determinado. No dia, acho que hoje, 2 dias, a gente não tinha a noção de como seriam as coisas. Então, até que na hora, assim, não foi mas quando foi passando, e a gente foi vendo e as notícias, e foi prorrogando, acho que ali daí começou a você pensar como que você ia fazer, o que ia ser, se volta, como que ia funcionar, um monte de coisa. Mas acho que a gente teve algumas atitudes até, né, várias aí partindo da consultoria, né, do GAP, de como a gente levar esse período. Eu acho que foi bastante positivo, principalmente aquela questão de não deixar o cliente na mão, de estar ali sempre, apesar de estar fechado, mas você está tendo aquele contato. Acho que foi algo que foi bastante positivo para a gente, principalmente no retorno, né, o pessoal voltou, o pessoal, né, vinha comentar, às vezes até não participava de certas coisas que a gente estava fazendo, mas o pessoal comentava que via que a gente estava fazendo algo, que achava legal e tudo. Então, mas teve gente querendo pagar para vocês mesmo com a academia fechada, mas teve gente querendo pagar por causa do trabalho que vocês estavam fazendo, né? Teve gente que veio pagar, a gente teve claro, teve desistência, acho que isso aí não tem nem o que falar, mas foi bem, o pessoal, vamos dizer assim, olhou com outro olho pra gente, né, vendo também a questão da dificuldade ali, né, poxa, fechado, né, ainda não foram 30 dias, né, então foi bem complicado, e a gente tava, como se falou,
num processo ali de mudança, né? E acabou que a gente até estava bem, vivendo um momento bom na academia, porque estava bem financeiramente, estava com caixa, porque a gente ia fazer essa mudança, mas deu um frio, porque, vamos dizer assim, o dinheiro que a gente tinha para fazer a mudança, a gente acabou usando para se manter aquele período ali, que foram mais ou menos uns 5 meses, mais ou menos. Manter todos os funcionários. Como foi vender, Gisele, nessa época? Como que era vender nessa época? Foi difícil. Mas mesmo assim, tinha vezes a gente ainda vendia. Vendia para começar quando abrisse a academia de novo. Vamos dizer assim, acho que até foi melhor do que o esperado, porque você pensa que nessa situação assim, não vou vender nada. Então, cada um que vinha, você pensava, pô, já supriu minha expectativa. Eu lembro das primeiras vendas que a gente fez lá nesse momento. E é até emocionante isso, né? Acho que as primeiras vendas ali são emocionantes, né? Nesse momento. Até porque, né, no meio da nossa conversa aqui, você percebe que isso como eu falei anteriormente, né, as pessoas querendo, às vezes, têm um certo receio, né, de fazer, vamos colocar assim, para alguns gastos, para outros investimentos, né? Uma pessoa pensando assim, poxa, o negócio tá fechado, ou por mais que voltou a funcionar, tem muitas restrições, eu mesmo vou deixar para começar daqui 3, daqui 6, ou quando essa pandemia acabar, mas mesmo assim eles apostavam, eles acreditaram, deram credibilidade para a gente, né? Porque muitos podiam pensar, não vou pagar, capaz, vai que fecha academias, dão falência, qualquer coisa assim, mas mesmo assim o pessoal dava credibilidade. Que a gente não se escondeu do cliente, né? A gente viu várias academias se escondendo do cliente nesse período da pandemia para evitar cancelamento, né? Então, eu escutei várias pessoas aí, não vamos vamos deixar fechado, a hora que abrir a gente vê o que é, mas pelo menos assim não vai ter cancelamento e tal, não sei o quê. E nós não, né? Nós fomos para cima, a gente não se escondeu, muito pelo contrário, né? A gente provocava o cliente, ligava para o cliente, né? Colocava ele para fazer alguma coisa e tal. E isso fez uma diferença gigantesca, acima de tudo preparou o caminho para depois, né, vir o avalanche do sucesso que veio, graças a Deus, fruto de toda essa sequência de trabalho, né? Mas esse período ali, eu concordo com o Murilo, falou assim, quando saiu a notícia, assim, né, vai fechar, vai ser 3 dias, vai ser uma semana, vamos prorrogar por mais uma semana, até lá foram 30 e 34 dias, né? Claro que a gente sabe, mas 34 dias não foi nada, né? Mas a gente sabe que teve outras regiões que foram muito mais tempo fechado, né? As academias, né? Assim como outros estabelecimentos. Mas eu acho que o impacto maior assim, foi nesse período, ali, vamos dizer, esses 6 meses, 5, 6 meses que decorreram ali logo após a reabertura, no caso. Que, na verdade, você não tinha a velocidade que as coisas iriam andar. Você vai continuar sempre assim, naquele ritmo que foi ali, 3, 4, 5, 6 meses? Ou será que vai ganhar um corpo de novo, né? A gente vai ter público. Então, foi um período assim que, né, a gente com o Murilo, a gente meio que estava estabelecido, né? Que é um prazo, né? Até porque, como a Gisele até comentou, a gente manteve todos os funcionários, né? Enfim, teve alguns recursos que a gente usou, enfim, tudo mais. A gente manteve todo mundo. E a gente tinha esse prazo estabelecido, né? Que se batesse lá e as coisas continuassem naquela velocidade que vinham, né? Realmente a gente ia ter que tomar algum outro tipo de atitude. Mas, por surpreendente que foi, no mês que eu disse, esse é o próximo, vai ser o nosso limite, é o último mês. Foi quando a gente começou a entrar no azul de novo, né? Conseguiu, porque até então você só estava queimando caixa, né? Então a gente conseguiu ter esse retorno, né? E manter ali as contas, né? Equilibrar as contas de novo, né? Foram exatamente 6 meses depois de março. Que legal. O Murilo falou de processo que a gente implantou e até para a galera entender, a gente está junto já há quantos anos? Em julho agora faz 4 anos. Em julho agora 4 anos que a gente está junto. Por que tá junto com uma consultoria 4 anos, cara? Então, para a galera poder entender, né, até vindo de vocês mesmo, por que tá junto com uma consultoria, por que tá junto com o Método há 4 anos aí junto com a gente? Bom,
acho que para falar um pouco, tem que lembrar lá do início, né? De como começou. Acho que a gente tinha uma estrutura boa, tinha uma saúde financeira legal, né? A gente julgava ali. Mas vamos dizer assim, era positivo, né? Tinha lucro, acho que o primeiro, né, sintoma, o primeiro parâmetro ali, né? Mas a gente estava estagnado, né? A gente, como o João comentou, foi bem numa época ali que teve uma virada, né? Eu tinha recém-casado, o João já estava ali já com 2 anos, né? 3 anos, que estava... Tá com descendente já. E aí eu pensava muito assim, como que ia ser a vida para frente, né? Ia continuar naquilo, a gente lá, dia todo, de manhã à noite, o ano inteiro. Desculpa interromper, mas até porque, na verdade, aquela mudança que a gente ia fazer da sede ali, né, mudar de local para um lugar mais amplo, isso era algo que a gente já estava no nosso projeto, isso, né? A gente ia fazer isso, né? Mas daí, justamente por coincidência de vocês, a gente se conhecer, né? Foi quando a gente falou com o Murilo, cara, a gente precisa, se a gente parar para analisar o que a gente está fazendo, a gente precisa de orientação, né? Para a proporção que a coisa pode tomar, né? Porque a gente está aumentando, vai continuar um projeto que vai continuar crescendo, mas se a gente não tiver certeza exatamente do que vai ser feito, pode dar tudo errado, né? Então, é todo esse tempo ali que a gente está investindo num negócio que pode ficar empacado, parado, acabar, enfim, né? Então, acho que foi, não sei se uma coincidência boa, ou foi porque vocês procuraram, prospectaram, mas eu acho que é isso que o Murilo tá... E aí, então, aconteceu bem nesse período ali, e de fato era algo que me tirava o sono, porque não era aquilo que eu tinha como futuro, né? Mas como a gente conseguir chegar lá? É isso que a gente não imaginava. E coincidiu esse período justamente com o contato lá, né, que vocês foram lá, e a gente começou aí foi apresentada a proposta, as possibilidades, né, onde a gente estava, o que a gente Você acreditou que era possível aquilo ali, no primeiro momento? Não, Vamos ser sincero, até no GAF ali em Curitiba, eu até falei lá, eu não acreditei, né? Eu até lembro que o Murilo concordou, né, marcar a reunião com você. O Murilo falou para mim, cara, eu marquei a reunião lá com ele, mas é só para mim ver se ele vai conseguir me provar mesmo. se ele vir com caderno e com número, me provar, me convencer que dá para fazer um negócio assim, é só por isso que eu marquei. Verdade. Não tinha, né? A gente tava ali naquela, e aí vem com, né, uma condição que, poxa, era algo que a gente nunca nem imaginava, né? Fora da realidade. E aí, claro, de início, eu acho que a parte do processo da consultoria não é uma fórmula mágica, né? É um método, você tem os processos, mas se você não acreditar, se você não seguir, se você não fazer, não vai dar certo. E eu acho que os primeiros meses, a gente teve resultado. Já no primeiro mês, já foi algo assim, mas mesmo com aquilo, a gente ainda ficou. E a gente, assim, acho que caiu a ficha, e a gente pensou quando a gente foi no GAP lá em Floripa. E aí a gente voltou com o João e vamos mudar horário, vamos mudar a forma das aulas, vamos fazer isso, vamos contratar professor, E dali para frente a gente começou a implantar o método em si, cobrar das consultoras, contratamos, na época tinha só uma, a gente pegou mais e foi indo. Dali para frente foi que... Mas teve que o João, acreditar que aquilo era possível para conseguir fazer funcionar. Senão, não tem. Se você não coloca no teu colaborador que é possível fazer aquilo, se você não acredita, como é que você vai passar para ele, né? Então, não tem, né? E aí, claro que foram várias etapas, né?
várias etapas ali. Que ainda estamos aí em várias... Ainda estamos, mas a gente foi construindo, né, fazendo, como se diz, a fundação para a gente chegar hoje, né, ter condição. Então, na época a gente tinha 3 professores, hoje a gente está com 10, 12, vamos contar com os de aula coletiva, 11 professores, né? Então, é praticamente 3 vezes, né, 4 vezes o número. Então, você poder orientar esse pessoal, passar essas informações que o João estava falando, de como a gente quer que as coisas aconteçam lá dentro, né? Até a gente está desenvolvendo algo que eu acho bem legal, que é os nossos grupos de estudo. A gente se encontra uma vez por mês, e foi algo que a gente colocou já desde o ano passado. No princípio, assim, os professores ficaram com o pé atrás, mas agora eles, né, no decorrer ali, eles viram que era bem interessante, que era legal, e já para esse segundo ano eles já cobraram da gente quando que ia começar. Então a gente divide assuntos, né? Até foi, na verdade, foi a ideia, né, foi de um dos professores, né? Vamos fazer um grupo de estudo, vamos fazer um seminário. Então, desde a metade do ano passado, se não tem nada, a gente faz isso mensalmente, né? Então, bem bacana, assim, né? Até para fortalecer a relação entre eles, né? Então, é um negócio que tem contribuído bastante. Eles escolhem um assunto, né? E eles apresentam Na nossa reunião mensal. Cada mês um apresenta um assunto. É isso mais direcionando para a parte técnica, né? Começou a criar uma cultura, né, muito forte dentro da empresa de vocês, né? Hoje não é só uma solução que vem só de vocês ou só da consultoria, né? Hoje vem do ecossistema como um todo, né? Cada um traz uma solução aqui que vai somando, pelo que eu vejo, cada um vai trazendo uma solução que vai somando. Ora é vocês como gestores, ora a consultoria, ora é os próprios professores. Vocês sabem usar muito bem, entender bem essa necessidade que o cliente tem. Então, aí você vai criando um ecossistema, né, de solução contínua, né? E aí você vai buscando solução contínua. E a equipe, né? A equipe nossa é fantástica, né? Nessa parte, assim, de se entregar, de querer ver o negócio funcionando. E como o João falou, a gente tem uma diversidade que eu acho assim que a gente sempre conversou com o João, que era algo que a gente queria construir dentro da academia e que a gente tinha uma dificuldade, e a gente acho que conseguiu. A gente tem professor com 24 anos e a gente tem professor com mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Que legal. Então, e aí você vê que você consegue, de certa forma, suprir a necessidade de todo mundo estar ali dentro da academia, né? Era algo que a gente sempre quis colocar, mas tinha dificuldade. Até logo que a gente trocou, né, fez a inauguração agora do novo espaço, 3 meses depois, né, a gente praticamente ficou sem professores na academia. Saiu, né, teve a saída dos professores, e a gente se viu numa situação bem complicada, porque, poxa, a gente estava bombando, né, como diz, procura, vendendo, aluno entrando, academia, todo mundo elogiando, todo mundo gostando, e a gente não tinha mão de obra para atender aquele pessoal. E, cara, assim, foi algo assim que eu não sei nem o que falar, né? Não sei se tem fé, né? Eu tenho fé. Acho que Deus, né, olhou e, cara, porque de uma hora para outra, assim, foi aparecendo outro, cara, e encaixou e começou a rodar tudo certo. Sabe? Tanto que acho que bem na metade, em julho de 2021, né? Que a gente mudou lá. Quer dizer, a gente mudou em abril, mas quando a gente foi fazer a seleção de professores, a gente tinha a primeira vez nesse espaço que a gente abriu a seleção de professor era por uma vaga. Daí, dos currículos que mandaram, a gente selecionou 3 para ir lá fazer a entrevista, conversa inicial, né? E os 3 ficaram, né? Era uma vaga, mas ficou 3 professores, né? Então, como disse o Murilo, às vezes é um fator, né, inesperado, assim, né, que trouxe as pessoas ali, mas que deram certo, então, até hoje, essas, né? E depois outras que entraram, né? Claro que a fé é fundamental, e eu acredito muito que existe sempre uma força maior do que a gente, né, que faz acontecer. Assim como também eu acredito na energia, né, cara? Eu acredito muito na energia da atração, né? Então, quando você está numa energia,
As pessoas que não estão na mesma energia que você, na mesma vibração que você, tendem a sair, que é natural, né? Então você está numa energia positiva, numa vibração positiva, né? E aquelas pessoas não estão, elas começam a se incomodar e sair. E aí você pode entender isso como Deus também, você pode entender isso como... Mas é essa... E ao mesmo tempo que isso atrai pessoas com a mesma energia que você está. Então quando você vai e fala assim, não, eu estou naquela vibe, fiz o processo, né, para uma vaga e apareceu 3 bons, então aí hoje são ótimos parceiros hoje de negócio hoje de vocês, né? É energia, né, que na minha percepção tanto repeliu quanto atraiu, né? Essa energia tanto pode repelir, né? Então se você está numa energia ruim, você repele pessoas que estão numa energia boa. Se você está numa energia boa, né, você atrai pessoas com uma energia boa, né? E assim que eu acredito, né? E é isso que vocês vieram construindo, até porque o código de cultura que vocês construíram, essa questão interna que vocês construíram, né, de todo o fortalecimento da marca de vocês, isso gerou essa energia com a própria mudança de sede, gerou uma energia totalmente diferente do que era antes. E aí, obviamente, essa energia acabou atraindo quem tinha que estar ali, né? E isso é muito legal. E, João, me conta uma coisa, até porque para a galera que está nos escutando, qual que era a sua carga horária de trabalho ali até 2018, 2019? Qual que era a sua carga horária de trabalho até então? Minha só não, né? Acho que nossa. Mas acho que desde quando a gente começou a academia, né? Como o Murilo falou, a gente basicamente trabalhava só nós dois, né? Então era do horário que abria pela manhã até o horário que fechava à noite. E a gente tinha uns alternativos que a gente fazia também para poder se manter, né, nesse início. O Murilo estava me contando que até de madrugada você trabalhava, né? Isso foi bem no começo. Tá? Uhum. Eu fiz quando a gente abriu a academia, eu tinha um outro trabalho, eu trabalhava para ginástica laboral numa empresa. Então eu trabalhava no final de semana ali fazendo 3 períodos, né, 3 turnos lá da empresa com ginástica laboral, e durante a semana eu fazia só o turno da madrugada ali, que era mais ou menos da 00:30. Claro que era um período curto, ia lá fazer passar para os grupos, né, a sessão de ginástica laboral, e ali mais ou menos um período de 1h30, assim, terminava todos os grupos e voltava embora. Mas foi, né, depois de um ano, quase um ano ali que a academia estava já funcionando, ali, 10, 11 meses, eu consegui me desligar desse serviço porque a academia já estava andando, né, já estava suprindo, a gente conseguia se manter através da academia. Mas chegou um período ali que a gente começou a abrir período integral, né, não fechar mais para o almoço, né, das 6 da manhã às 11 da noite, era tipo os intervalos que a gente tira para fazer refeição, né, correr em casa, fazer uma refeição, tomar um banho e voltar. Então, até... vocês dois o dia inteiro. O dia todo, os dois. E daí, claro, tudo isso a gente tinha que contar com a contribuição e colaboração, né, da esposa, entender, né, mas faz parte do processo. Como a gente estava falando agora de processo, né, de estudo, né, falando da continuidade, né, que é algo que nunca a gente imagina que nunca vai acabar. Quando você imaginar que você está pronto, eu acho que a gente tem que se preparar para repassar isso, né? Tudo que você aprendeu, né, o tempo que você levou, o dia que você dissesse assim, eu acho que eu posso ter chego onde eu gostaria, mas agora eu penso assim, agora eu preciso aprender a passar isso para os outros, né, para as outras pessoas, né, para quem vai ficar depois de mim, para quem está trabalhando junto. E é uma coisa a gente falando, né? Claro que a gente tem uma equipe hoje ótima, eu gosto muito do trabalho profissional de cada um, né? Da entrega, né? Nas funções de cada um, né? Mas não é porque a gente diz que a gente gosta, que isso está indo bem, está tendo resultado, que sempre a coisa, o ambiente, o humor de todo mundo está na mesma sintonia, né? Claro, sempre tem as divergências e eu acho que faz parte, é algo que nunca vai acabar. Independente se vai continuar a mesma equipe, os mesmos colaboradores, ou se vai mudar, sempre vai ter divergências. Mas hoje vocês dois enxergam que a empresa
Claro que vocês estão em processo de evolução contínua e isso eu admiro muito em vocês, tanto é que estão com a gente, né? E desejo que a gente fique durante ainda muito tempo junto. Mas vocês dois já percebem que a empresa não depende mais 100% de vocês? Você já tem essa percepção que a empresa hoje não depende 100% de vocês? Eu sempre percebo isso quando eu preciso sair. Quando você volta, tá tudo igual, tudo funcionando. Eu faço, Então... Mas você sabe, João, isso é um ponto muito legal que você está colocando, que você só sabe se um líder é bom quando o cara tira férias. Quando você tem certeza que um líder é bom. Você só tem certeza que um líder é bom, que ele fez um bom trabalho, quando ele tira férias. Por incrível que pareça. Por quê? Porque quando ele tira férias, a coisa continua funcionando, né? Do mesmo nível, às vezes até um pouco melhor do que quando ele está lá. E o conceito das pessoas é não. O conceito das pessoas é, não, eu tenho que estar lá, tem que fazer funcionar. Esse é o conceito. A gente aprendeu isso, né? Sim. Que a gente tem que mostrar que a gente é muito bom, que depende de mim, né? Acho que essa talvez seja a melhor frase. A melhor frase é que a gente tem que mostrar que depende de mim o negócio. Mas, na verdade, o grande líder se mostra quando ele tira férias, quando a empresa continua, né? Quando você, por exemplo, sai de Barra Velha para vir aqui para São Paulo, para estar aqui com a gente, e você vai voltar lá e está tendo resultado. Ou seja, então, quando você faz isso, é que a liderança hoje está uma liderança muito mais positiva, né? Porque quando o cara depende dele, eu sempre falo que é uma empresa frágil, né? Porque uma hora essa pessoa pode ficar doente, uma hora ela precisa talvez se ausentar por qualquer outra razão. Se depende de uma pessoa, qualquer tipo de empresa, essa empresa é uma empresa frágil, né? Essa empresa é uma empresa frágil. Eu vejo muitas academias que o dono tem aquele tesão, aquela coisa de falar assim, não, mas quando eu estou lá eu vendo, quando eu estou lá eu não passa um cliente por mim que eu vendo. Eu falo, tá bom. Você vai ficar lá 24 horas por dia durante 20 anos da sua empresa? Até quando você vai ficar lá 24 horas por dia, 20 anos na sua empresa? Vai ter uma hora que você não vai aguentar mais. E a hora que você não aguentar mais, a sua empresa cai, ou a sua empresa quebra, que é o que acontece com muitas empresas. Não é? Que acontece com muitas empresas. Então, a liderança, ela se dá exatamente quando você falou, né, é bem legal, porque eu acredito totalmente nisso. Eu só percebo quando eu saio e a empresa... Zinho, mas a empresa ainda depende... Claro, a gente está falando que ainda a empresa depende de tomadas de decisões de vocês, depende de algumas decisões mais difíceis, mais doloridas, ainda depende de vocês e sempre vai depender de um líder, né, tomadas de decisões importantes, né, um ajustezinho aqui, outro ali, aquela visão sempre, né, de dono que é importante para dentro de qualquer negócio. Mas hoje vocês estão desenvolvendo uma equipe com isso, né, com uma visão de dono, uma visão mais ampla para fazer o negócio acontecer, e isso faz essa empresa ter o sucesso que ela tem hoje, né, e alcançar esses resultados que vocês estão alcançando de forma expressiva. Deixa eu explorar um pouco a Gisele aqui. Gisele, falando de vendas ainda, né, como que faz, né, para você, né, qual é o segredo do seu sucesso para você ter batido metas todos os meses durante um ano inteiro, superando as metas, não só batendo, porque bater meta é coisa de medíocre, você ali supera todas as metas. O que faz superar as metas todos os meses numa proporção maravilhosa do jeito que você chega ali? Então, desde quando a gente começou com a GAP, né, eu sempre tive comigo, tipo assim, eu tenho o meu apontamento, a gente tem o nosso método de venda, né? Então, nós temos nossos planos anual, mensal, né? Normal. E eu tive sempre comigo que eu não aceito mensal no meu apontamento. Uma coisa assim, eu sempre brinco com as outras consultoras, né? Eu digo, eu não aceito. Se eu tiver que colocar um ali, para mim já é um... Então, eu sempre tenho aquele objetivo, eu tenho que bater meta, eu tenho que vender, se não chega alguém, às vezes eu até incomodo o Murilo, eu digo, meu Deus, hoje eu não recebi uma visita, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu começo a pulsar, vou lá, venho cá e vou atrás, às vezes consigo vender. E assim, e sempre, né, incentivo as meninas, converso com elas e o que eu vou dizer, o cliente vem, eu tento conversar com ele, entender, né, ele, tudo certinho
Porque você não é uma pessoa que Cria não fica um- dependendo só do acaso, né? Isso. O que eu vejo muito no seu trabalho é que você não depende só do acaso. É. Hoje, muitas das pessoas que trabalham com vendas dependem do acaso. Se o clima tá bom, vai bem. Se não chove, vai bem. E aí fica dependendo do acaso. E vocês são uma academia que não depende do acaso, né? Vocês fazem o negócio acontecer. Você ia falar, João? Ia comentar sobre isso, né? A gente estava falando com o Murilo, né? Às vezes confiança que o trabalho que o outro está fazendo, o trabalho, né, da melhor forma possível. O Murilo que trabalha principalmente com as meninas, da parte da consultoria, da recepção, né? E isso que a gente estava falando sobre meta, né? Sobre sempre criar o ambiente, ainda não esperar que ele aconteça, né? Mas até o Murilo pode confirmar esse dado, mas a gente, por exemplo, para mês que vem de maio e junho, os 2 meses a gente tem 1/3 de todas as renovações que tem que fazer por mês está feito. Antecipado. Já está feito? Já está feito. Por isso fica, vamos dizer assim, às vezes o pessoal fala assim, pô, como foi fácil bater, chega no metade do mês a meta está batida, né? Mas já está antecipado isso, né? Então o mês de maio tem 32, junho acho que 33% já de antecipado e julho acho que tem 10% já antecipado. Nossa, olha, gente, o que a gente está falando aqui para vocês poderem entender bem em número. A gente está falando aqui, a gente está em abril, né? A gente está falando que em maio já tem quantos por cento? 32. Em junho já tem quantos por cento? 33. E 10% em julho já garantido. Olha que isso, que coisa eu já renovo sempre 4, 5 meses para frente. Olha isso, gente. Bom, se vocês escutaram só esses 2 últimos minutos aqui, vocês vão entender por que esses caras são um fenômeno, por que esses caras realmente são acima da média. Como que você vê a sua equipe, cara? Por que você vê a sua equipe bater essa meta toda? Não, desculpa, eu falei não é da meta, né? Esse percentual, né? É do número de renovações. De renovações, não, mês. Mas a gente fala que o princípio Reflete, básico claro, da meta está alcançando, eu sempre falo isso, o princípio básico da meta está sendo atingido é exatamente você estar conseguindo fazer as renovações, porque o principal funil de qualquer venda é você continuar mantendo o seu cliente lá dentro, né? Aliás, é o cliente mais barato que existe, é você continuar mantendo o seu cliente lá dentro. Quanto mais você mantém o seu cliente lá dentro, você tem a proporção. E é isso que a galera tem. Tanto é que esses caras conseguem bater meta no dia 5 do mês. Já teve mês que esses caras bateram meta no dia 5 do mês, né? Então, eu já escutei na internet algumas pessoas falar, meu sonho um dia é bater meta no dia 5 do mês. Essa equipe, né, essa empresa já conseguiu bater meta no dia 5 do mês, né, que é algo extraordinário. O que é engraçado, assim, às vezes eu e as meninas consultoras brincamos, né? Tipo assim, falta 4 meses, 5 meses para a renovação do cliente. Nós lemos para outra assim, duvido que vai conseguir. Tipo, o cliente vai comprar 5 meses para frente. Quer ver como eu consigo? O cliente tá passando. Tipo, a gente brinca uma com a outra assim, sabe? Daí a gente consegue. E aí, conseguimos. Tipo, a gente brinca bastante e acaba vendendo, sabe? Porque vocês desafio acreditam, a cada né? dia, a gente se desafia. Vocês têm processos, óbvio, que vocês cumprem com os processos, mas vocês acreditam, acima de tudo, que é exatamente o que o Murilo falou agora há pouco. O Murilo foi muito inteligente naquilo que ele falou agora há pouco, que é, cara, não adianta nada você ter um processo e você não acreditar que aquilo ali é possível. Não adianta nada você ter um processo, ter um método por trás de tudo aquilo ali e você não acreditar naquilo que é possível. Tipo, né? assim, o Murilo tá muito presente o tempo todo ali com a gente, né? Então, mostrando, meta 1, meta 2, meta 3, tanto, falta isso, falta aquilo. Então, a gente tem nosso grupo ali, ele fica sempre nos atualizando ali, né? O tempo todo. Então, a gente tá sempre buscando. Que legal. Como que você vê isso, Murilo? A equipe nossa é fantástica, né? Comercial, as meninas, a Gisele está mais tempo, a Priscila já tem um tempo bom, agora entrou a Jéssica, mas está pegando o jeito, está amadurecendo ali, mas a Gisele e a Priscila que estão há mais tempo, assim, eu não preciso, eu só direciono, né, elas chegam início do mês, já estão com lista de renovação na mão, já estão indo atrás dos próximos 3, 4 meses, né. A gente só conversa ali, já vou olhando como está o movimento de visitas, a gente já vai tomando atitudes ali antes de que já está um pouquinho mais fraco, vamos intensificar um pouquinho aí no contato com os prospectos, aí, prospectar. Gente, mas na verdade vocês dois costumam falar muito bem da equipe e estão de parabéns por isso.
Mas é importante vocês dois terem a consciência, e todo mundo que está nos assistindo, nos escutando, ter a consciência, que a equipe é reflexo do líder. Ou seja, se vocês têm uma equipe maravilhosa hoje trabalhando com vocês, é porque é reflexo de vocês, né? Eu sempre falo isso. Eu costumo dizer, né, do mesmo jeito que vocês estão elogiando o tempo todo a equipe, eu costumo dizer para aquele gestor que só critica a equipe, falo, toma cuidado, porque você que só critica a sua equipe, você tem que ter consciência que se você está criticando a sua equipe é reflexo sua. É verdade. Acho que uma coisa que a gente tenta sempre passar para eles, a equipe tem que ter a sinergia, né, entre a parte comercial, a parte técnica, que é uma coisa que eles entraram depois nessa onda, né, mas que hoje assim está fazendo bastante sentido para eles, né? Então, quanto o trabalho deles reflete, né, no como vai ser decorrer as vendas, né, durante o mês ou as antecipações. Eu falo assim, as meninas consultoras, elas vão atrás para fazer a renovação antecipada e a pessoa faz a renovação antecipada porque ela é bem atendida pelo grupo técnico, né? Então, às vezes o pessoal fala assim, às vezes até eu no início tinha esse conceito assim, né? Vender é fácil, você vende para a pessoa, você precisa só de 1 minuto ou 1 hora ou insistir com a pessoa, né? Até você conseguir ter o contato ali com ela e convencer ela de vender. Mas quando você está no grupo técnico, você vai ter que ter pelo menos, vamos pensar assim, uma pessoa que frequente a academia pelo menos 3 vezes por semana, você vai ter que convencer ela pelo menos 120 vezes durante o ano para continuar, né? Mas se esse trabalho está sendo bem feito, né, aí, obviamente, reflete e vai contribuir na parte da venda. Que daí entra várias outras questões, né? Porque, na verdade, como vocês sempre colocaram, na verdade, responsabilidade ou o trabalho, né, da parte de vendas ali, né, prospectar e trazer para as pessoas, né, essa transparência de como que funciona e tudo mais, e a outra parte vai ser do grupo técnico também fazer a manutenção disso. É uma contribuição. E os dois, como você falou no começo, né, é um lugar, um ambiente, um tipo de negócio que todo mundo ganha, né? É um ecossistema. Exatamente. Então, hoje tem dentro do processo, né, os professores têm as responsabilidades que eles vão ter o retorno deles, né, as bonificações, assim como tem o grupo de vendas, e tudo isso, quando bem feito, né, torna a academia um negócio saudável, né, financeiramente falando, né. Hoje, assim, o que mudou muito na parte comercial, que quando eu entrei para trabalhar na superação, nenhuma de nós tinha aquela visão de entrar e vender. Era recepção. Entendeu? A visão era essa, era uma recepção. Entrar e fazer o que tinha que fazer ali. Atender quem chegasse. Dar um sorriso para cada pessoa. Aí, depois, amadurecendo, que entrou o GAP, né? Tudo, teve a metodologia de venda, a mudança toda. Hoje, lá na recepção, nós três não temos o pensamento de chegar na recepção. É vender. Vender, e o dia que a gente não vende, a gente fica triste, sabe? Uma fica ligando para a outra, meu Deus, não vendi nada, você também não conseguiu vender, e sabe, virou isso assim, virou uma disputa de venda, não é vou chegar e vou sentar. Não, a gente tem que vender, entendeu? A gente não aceita não vender. Então, isso foi uma coisa assim, muito legal que hoje a gente criou entre nós três lá na recepção. E isso faz vocês baterem meta todos os meses, isso faz vocês, não, né? Esse inconformismo que você tem hoje, né, que a sua equipe tem hoje, faz vocês baterem meta todos os meses. Ou seja, não existe o não bater na cabeça de vocês. Não existe essa possibilidade na cabeça de vocês. Na cabeça de vocês eu vou bater sempre. Né? Isso é um ponto muito importante, né, Murilo? Até o João falando dessa questão, até relacionada a esse ecossistema, é uma coisa que a gente sempre conversa com a parte técnica, né, com os professores, que quando ele está prestando atendimento para um cliente, para um aluno, ele tem que sempre ter na cabeça dele que ele está atendendo aquele aluno, mas tem 10, 15 pessoas que estão vendo ele fazer aquilo. Pessoas que talvez possam vir a se tornar cliente dele, de uma consultoria, de um atendimento personal. Então, que para ele dar valor àquilo que ele está fazendo naquele momento, né? Ele atender aquela pessoa como ele tem que atender mesmo, né? Porque, de certa forma, é uma vitrine para ele, né? Sem dúvida, sem dúvida absoluta. A gente sempre tenta colocar isso para eles,
Porque às vezes a pessoa pensa assim, mas eu estou atendendo uma pessoa, mas está atendendo uma, mas tem várias outras que estão vendo você fazer aquilo, né? Então, a maneira como você faz, a maneira como você conversa, como você se dirige com a pessoa, não é só aquela pessoa, né? Tem todo o restante do pessoal ao redor que está percebendo, que está olhando. Bom, se a galera escutou também só essa frase, já tá bom pro podcast inteiro. A galera escutou só essa frase para poder entender. Já falaram aqui o que vocês falaram de insight. Aliás, a Aline apareceu ali para me cobrar, que eu estou explorando demais vocês aqui. Eu trouxe vocês de Mavé, estou explorando demais vocês. Gente, a verdade é, para mim, né, 1h30 aqui de bate-papo, isso aqui é uma honra para mim tá trazendo vocês aqui, né, no nosso estúdio, trazendo vocês aqui na nossa casa, né? Então, fico muito feliz. Quero agradecer de coração a vocês terem vindo, a disponibilidade de vocês de saírem no final do mês para vir aqui para estar fazendo isso aqui com a gente. Acima de tudo, quero agradecer, né, a parceria desses anos que a gente está tendo junto, esses anos de sucesso, né, que a gente construiu isso, né, e que seja muitos e muitos anos aí de prosperidade para nós, que a gente consiga ter muitos e muitos anos de prosperidade. Então, a única coisa que eu tenho para dizer para vocês é gratidão. Obrigado por vocês estarem aqui comigo, obrigado por vocês virem aqui, obrigado por vocês contribuírem com toda essa galera que está nos assistindo aqui. Agradecemos o convite. Fico muito feliz. E a casa é de vocês, então espero vocês de volta aqui, né, mais vezes, porque, aliás, no início vocês estavam assim, mas o que a gente ia falar e tal? Pô, olha o que vocês falaram mais do que o normal, que a gente explora aqui, e porque vocês têm muito conteúdo, gente, vocês são muito ricos, né, de conteúdo, e parabéns por toda essa jornada e toda essa história que vocês construíram. Eu vou pegar um tempinho para agradecer pela oportunidade de estar aqui, mas principalmente pela parceria, que é a mudança que a gente teve, não só na empresa, mas nas nossas vidas com esses últimos 4 anos. Eu acho que eu só tenho que dizer muito obrigado. Tamo junto, tamo junto. Obrigado de coração. Também agradecer a parceria de vocês, que com certeza a gente não conseguiria atingir esse nível, nesse espaço de tempo que a gente fez, né? Você pode dizer assim, poxa, já são 4 anos, faz tanto tempo, mas para você fazer um negócio hoje funcionar, né? A gente estava há 7, 8 anos, né? A proporção que isso tomou em 4, né? Muito maior. Então, realmente, só agradecer o trabalho que vocês prestam para a gente, indicar, né? Para quem poder estar assistindo, tiver às vezes numa dúvida, se está procurando ou sente a necessidade de ter algo, vale muito a pena, né? E agradecer nossa equipe, a hora que eles estiverem assistindo, está lá trabalhando. Um abraço enorme para minha esposa, para meus filhos, são vocês, e muito obrigado. E espero, claro, de fato, dar mais uma próxima oportunidade de a gente estar aqui de novo. Com o maior prazer, já está feito o convite. Já. Agora é hora que só vocês falarem quando, que já está feito o convite. O papo é muito gostoso. Também quero agradecer, porque eu achei que, tipo assim, né, eu sabia vender, claro que não sei tudo hoje, mas eu aprendi muito com todas as vezes, né, que o Vini vai lá, até ensina, mostra como fazer, a gente tira nossas dúvidas, e foi muito bacana mesmo, aprendi muita coisa. Isso aí. Então, a gente é só a peça integrante desse processo, dessa engrenagem que a superação é, essa máquina que a superação é, e se não fosse vocês para colocar essa engrenagem para funcionar, né, por isso que eu falo, isso aqui é um processo que está todo mundo envolvido, todo mundo engajado com o resultado. Então, superação é superação de resultados, superação de performance, superação de... né? Então não está só no nome à toa ali, são superação de vários pontos ali todos os dias que vocês têm. E como eu falei desde o início, é um orgulho para mim fazer parte desse processo e desse projeto junto. Espero muito prosperar durante muitos e muitos anos juntos, gente. Obrigado de coração. Bom, gente, tenho certeza que vocês adoraram, não tem como não curtir e entender a história de sucesso. Eu sempre falo que se você quer ter sucesso, a coisa mais fácil é você modelar pessoas de sucesso. Modelar pessoas de sucesso, assim como a superação, né? Isso é fundamental, é o princípio básico para você poder ir para o nível de alta performance que você merece. Então, se você gostou, dá um like aqui no nosso vídeo, compartilha isso com o máximo de pessoas que você conseguir, porque essa história tem que chegar no máximo de pessoas, não é possível, gente, porque tem pessoas aí que precisam entender como que elas podem superar
os seus resultados e superar através de todos esses conceitos que a gente trouxe aqui no dia de hoje. Faz o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha, porque isso vai fazer o bem para as pessoas. Eu sempre falo que quanto melhor tiver o nosso segmento, quanto mais forte tiver o segmento fitness, mais todo mundo sai ganhando, toda a sociedade sai ganhando. Então isso faz parte integrante desse processo. Então, nos encontramos no nosso próximo episódio. Deixa aqui o nosso like para que você possa estar recebendo mais conteúdo. Até lá, sucesso!